Então, saudações brincantes a todas vocês, a todos. É uma alegria imensa poder estar reunido com vocês nesse dia, para esse diálogo com pessoas tão maravilhosas, tão competentes. Queria dizer que é um momento muito especial. Eu acho que esse simpósio ele tá até me deixando emocionada, porque é um respiro nesse momento de tanta dor que a gente tem enfrentado. E falar de brinquedoteca hospitalar nesse momento também é uma coisa que nos dá muita alegria e muita satisfação. Então, realmente é uma alegria enorme poder estar com vocês aqui hoje, para a gente poder trazer um pouquinho aí do nosso trabalho, das nossas lutas e principalmente das nossas alegrias, né? Então, hoje eu quero chamar para esse diálogo, convidar aqui para estar com a gente, essas maravilhosas aqui, né? É a Eli Brandalese. Falei direitinho, Eli? A Eli é pedagoga, servidora e supervisora da Brinquedoteca da Unidade de Internação do Centro de Oncologia do Hospital Albert Einstein, graduada em Pedagogia, especialista em Psicopedagogia Institucional e Clínica, extensão hospitalar e Pedagogia Hospitalar, aperfeiçoamento em Neuroaprendizagem, brinquedista certificada pela ABRE. Nós temos também a Cíntia Vole, que é chefe do Serviço de Reabilitação do Hospital Infantil Darcy Vargas, psicóloga e psicanalista, mestre em Ciências pela Unifesp, especialista em Teoria Psicanalítica e psicóloga clínica, especialista em Dependência Química e brinquedista também certificada pela ABRE. Temos também a Sueli, psicóloga, pós-graduada em Educação Especial pela Universidade de Brasília, professora aposentada de Educação do Estado, na Secretaria de Educação do Estado do Distrito Federal, professora de Ensino Superior, brinquedista pela Associação Brasileira de Brinquedoteca e atualmente responde pela supervisão e voluntariado da pedagogia hospitalar do Hospital da Criança de Brasília, José Alencar. Temos também a Letícia Queiroz, que é doutora em Educação, pedagoga responsável técnica pela Brinquedoteca do Hospital Universitário Dr. Miguel Riel Correia Júnior, no Rio Grande do Sul, brinquedista também pela ABRE, pós-graduada em ludoterapia, arteterapia e psicopedagoga. Eu sou Jaqueline Dantas, sou pedagoga, psicopedagoga, mestrando em educação, e eu estou hoje no Complexo Hospitalar de Urgência da FEMIG, que é a Fundação Hospitalar de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. Meninas, vamos lá? Chamar só atenção para as pessoas que estão na sala, que o diálogo ele é diferente da mesa redonda. A proposta do diálogo é a gente integrar esses profissionais aqui que estão hoje, para poder trazer um pouquinho sobre as experiências delas, e especialmente também ouvir vocês. Então, as questões que vocês tiverem, vocês também podem, né, nos auxiliar, colocando aí no chat, colocando as questões que vocês gostariam de compartilhar conosco. Tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar aqui, gente, com uma carta que nós gostaríamos de compartilhar com vocês, que a partir do momento também que essa discussão for aumentando, for ampliando, e que vocês também forem trazendo as questões que vocês tiverem quererem colocar junto conosco aqui para participar com a gente, essas questões vão ser integradas, então, a essa carta. E seria uma contribuição desse nosso diálogo para ser encaminhado para a ABRE, para encaminhamentos futuros, né? A associação, ela tem esse objetivo de poder cada vez mais lutar pelo direito do brincar, dos diferentes espaços. Então, vai ser muito legal que a gente tire alguma conclusão desse nosso encontro aqui, para poder levar para essa contribuição também junto da diretoria da ABRE. Vocês estão vendo que eu estou nervosa, né? Depois a coisa vai fluindo e a gente vai ficando mais relaxada. Mas esse ambiente virtual deixa a gente ainda muito tenso. Não sei vocês, né? Eu sim. Então, vamos lá. Diálogo entre os profissionais das brinquedotecas hospitalares. Entendemos que, ao tratar especialmente de crianças, é preciso estar sensível às necessidades básicas do desenvolvimento humano, pois essas se encontram no marco inicial importante desse processo. No tocante à questão da hospitalização, é possível perceber o quanto essa expõe as crianças e seus familiares a situações estressantes
bem como quanto requer da comunidade hospitalar uma percepção sensível sobre a capacidade desses sujeitos continuarem se desenvolvendo, mesmo em meio à diversidade do processo de adoecimento. O brincar é defendido como uma estratégia de auxílio na recuperação da saúde. Apresenta-se como uma atividade intrínseca e vital para a criança por ser uma maneira singular de nutrir a sua vida interior. Através do brincar, a criança expressa os seus sentimentos, comunica-se com o mundo e consigo mesma. Brincar estimula o desenvolvimento, promove a aprendizagem, auxilia no enfrentamento das dificuldades, ensina sobre o pertencimento cultural e as relações estabelecidas no contexto social. Apresenta-se também como um caminho para se fortalecer os vínculos afetivos entre a criança e seu acompanhante durante a hospitalização. O Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza no seu artigo 4º: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. E no artigo 16, parágrafo 4º, o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: brincar, praticar esporte e divertir-se. A Resolução 4195 apresenta os direitos da criança e do adolescente hospitalizados e traz no item 9 o direito de desfrutar de alguma forma de recreação, programa de educação para a saúde, acompanhamento do currículo escolar durante a permanência hospitalar. A Lei 11.104, de 21 de março de 2005, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalações de brinquedotecas nas unidades de saúde que ofereçam atendimento pediátrico em regime de internação. Os marcos legais apresentados vêm amparando nossas ações, legitimando os nossos trabalhos e, com isso, avançamos muito quanto ao acesso das crianças hospitalizadas ao espaço do brincar dentro do hospital. Mas é preciso continuar avançando. Reconhecemos hoje, pelos inúmeros trabalhos apresentados nesse simpósio e através de uma bibliografia já bastante coesa de estudos responsáveis, que o espaço físico para brincar, embora necessário e primordial, por si só não basta para proporcionar um ambiente favorável para a continuidade do processo de desenvolvimento das crianças durante a hospitalização. Objetivo esse de uma brinquedoteca hospitalar. Mais do que brinquedos, é preciso criar, nos espaços das brinquedotecas, relações construtivas e saudáveis, espaços de acolhida e afetividade para uma vivência plena da infância, apesar da dor e do sofrimento. Então, apresentamos, assim, a partir de agora, algumas questões que consideramos ser pertinentes para esse diálogo, né? Eu gostaria de começar, então, com a minha amiga Cíntia, lá do Einstein, da Ellen, lá do Einstein, né? Para que ela falasse um pouquinho para a gente, uma vez que, possivelmente, nós temos outras pessoas na sala que não fazem parte desse ambiente, né, hospitalar. Então, Cíntia, como que se dá a organização na prática? Como que se dá a organização na prática do trabalho das brinquedotecas? Como que é a rotina de trabalho, organização, elaboração de atividades, higienização de brinquedos? Você pode falar um pouquinho para a gente? Claro. Bom dia. Que alegria estar aqui conversando a respeito da brinquedoteca hospitalar. Eu acho que todas nós que estamos aqui para falar disso somos completamente apaixonadas, né, pelo que fazemos. E aí a gente tem essa missão de falar brevemente, mas vamos lá. Quero agradecer à comissão, né, pelo convite em participar desse evento, em especial a Maria Célia e a Cirlândia. E, bom, dizendo de organização, de rotina de trabalho na brinquedoteca, né, eu acho que a Jaque falou uma questão muito importante, que para além do espaço físico brinquedoteca, né, é necessário que tenhamos ali relações construídas de forma saudável, né, porém, a construção ali do espaço também é muito importante, pensando que estamos dentro de um hospital e que ali nós recebemos crianças que estão hospitalizadas, né, que estão acometidas por algum tipo de doença e com algumas limitações. Então, tudo isso requer muitos cuidados muito importantes. Esse espaço, ele é destinado a essas crianças, né, então a gente precisa entender que ali
A gente tem que tomar cuidado também com a circulação de outras pessoas que não necessariamente estão naquele andar. Então, eu vou dizer particularmente da brinquedoteca do Einstein, que é uma brinquedoteca destinada a pacientes internados naquele andar, então a gente não pode receber pessoas de outros andares, né? E por que isso? Porque ali tem crianças que estão acometidas por algum tipo de doença, essas crianças, tem algumas crianças que não podem sair do quarto, mas as que podem, elas estão ali frequentando aquele ambiente, então é dela, aquele lugar é dela. É um espaço onde deve estar livre de associações dolorosas, né? Então, é um espaço onde não pode acontecer também procedimentos de enfermagem, procedimentos clínicos, né, nesse espaço. Então, é um lugar que ela está ali para brincar, livre de associações negativas. O que a gente encontra, assim, né, relacionado a espaços de brinquedotecas a partir da lei, né, que traz essa obrigatoriedade, isso foi um marco aí para os hospitais, né, para as pediatrias, e trouxe muitos benefícios, né, a gente tem essa questão de ser obrigatório ter a brinquedoteca em andares, em unidades de internação pediátrica. Porém, a gente também se depara com algumas questões importantes. Então, se é obrigatório, eu preciso necessariamente ter um espaço. E qual é o espaço que eu vou ter, né? Então, é aquela salinha em que a gente guardava alguns materiais. Vamos tirar os materiais dali e ali vai ser a brinquedoteca. Ok, a gente tem um espaço temos um espaço. E agora o que fazer com isso, né? Então, é necessário que tenha profissionais engajados em modificar aquele espaço, em construir um espaço lúdico e seguro para os pacientes. E o que é lúdico e seguro, né? A gente não está falando de quantidade de brinquedos, mas a gente está falando da forma como acontece o acolhimento das crianças, né? Quais são os tipos de materiais que a gente tem que ter nesse espaço, o que é adequado para cada faixa etária, como organizar esse material. Então, tudo isso faz parte da organização de uma brinquedoteca. O que a gente precisa ter em mente? Então, se a gente tem ali pacientes, né, crianças, adolescentes que estão acometidos por algumas doenças, nós não podemos ter materiais, alguns tipos de materiais que levam risco a esses pacientes. Então, cada hospital tem ali o seu serviço de controle de infecção hospitalar, que traz todas as regrinhas do que é permitido ter na brinquedoteca ou não. De uma forma geral, o que não podemos ter nesta brinquedoteca são brinquedos de tecido, brinquedos de madeira, e se o brinquedo ou o jogo for de papel, alguma coisa do tipo, ele deve ser encapado, né? Por que tudo isso? Porque todos os brinquedos devem ser higienizados à medida que as crianças brincam. Principalmente agora, né, nesse momento de pandemia, mas isso é uma questão à parte. Então, assim, tem algumas brinquedotecas que sim, tem brinquedos de tecido, mas por quê? Porque é uma brinquedoteca num centro oncológico, onde todas as crianças que estão ali podem estar ali, então tem ali algumas especificidades de cada brinquedoteca. Mas, no geral, a gente não pode ter esses brinquedos de tecido e de madeira, porque para uma brinquedoteca de uma enfermaria geral, acaba sendo... a gente não tem uma logística aí da criança acabar de brincar e a gente lavar esse brinquedo secar para entregar, né, para emprestar para outra criança, enfim. Fica uma questão muito complicada de logística, então os centros de controle de infecção hospitalar acabam barrando esse tipo de material. Mas, né, do que é possível para a gente, materiais de plástico, de papel encapado, enfim, a gente vai também usando a nossa criatividade para trazer materiais, outros tipos de brinquedos, né, construir brinquedos também com as crianças e que possam ser utilizados ali. Ainda falando de segurança do paciente, do familiar e do colaborador, é importante a gente ter também, conhecer bastante da rotina ali da brinquedoteca, isso de uma forma a trocar com a equipe, para saber quais são os pacientes que podem sair do quarto, quais são os pacientes em isolamento e que não podem sair, e o que oferecer para esses pacientes, né?
Então, dentre essa rotina para os pacientes que estão isolados, a brinquedoteca é um lugar onde pode realizar o empréstimo de brinquedos. E aí isso faz parte da rotina do brinquedista, né? Fazer esses empréstimos, ir até o quarto, conhecer a criança, conversar com a família, para entender dos interesses ali dessa criança, conversar com a criança, né? Claro que é principal ali entender dos interesses da criança e para fazer o empréstimo do brinquedo. E quando esse brinquedo é devolvido, também já diretamente para a higienização, e tomar todos os cuidados com isso também. Se tratando de rotina de atendimento, de funcionamento da brinquedoteca, então a gente precisa do brinquedista ali, né, nesse espaço, é necessário que tenha esse profissional capacitado para estar ali e conduzir as atividades, e esses brinquedistas, eles vão organizando, acolhendo essa criança na brinquedoteca, e o acolhimento, ele é um momento muito importante, porque apesar de ser uma brinquedoteca, que é um lugar lúdico, colorido, né, nem sempre a criança chega e fala, ai, que delícia, vou brincar. Não, ela está num hospital, muitas vezes ela está amedrontada, ela está assustada, né, está chorosa. Então, esse acolhimento inicial, ele é extremamente importante, e o acolhimento não necessariamente é o brinquedista já abordar essa criança, falar, vamos brincar, porque isso pode assustá-la mais ainda, né, é um primeiro contato. Então, por isso também que é importante também, depois a gente ir tratando dessas questões de formação do brinquedista, mas dele ter esse feeling e esse cuidado de deixar a criança à vontade para fazer as escolhas dela, né? Escolher o brinquedo que ela quer brincar, se ela quer ficar no colo da mãe simplesmente, né? Que sair do quarto um pouquinho, enfim. E a partir de deixar a criança à vontade, ir se aproximando aos poucos, né, à medida que ela vai dando esses sinais também, porque muitas vezes a criança já olha, vê que tá com uma roupinha diferente, né, então ela vai sacando que ali é um lugar diferente. E aí o brinquedista se aproximando aos poucos, né, e construindo esses laços, esse vínculo com o paciente. E o brinquedo ajuda bastante nisso, né, então mostrar o brinquedo, olha, você já conhece esse, olha que brinquedo legal, isso vai chamando a atenção da criança. Isso é um momento bem inicial ali de contato com um paciente na brinquedoteca, né? Mas isso à medida que vai sendo construído e o paciente vai saindo mais vezes por dia, né? Já vai conhecendo melhor a brinquedoteca, então as brinquedistas, elas podem ir organizando algumas atividades também. Então, tem a possibilidade de organizar oficinas dirigidas, oficinas de construção de brinquedos com materiais descartáveis, oficinas de pintura, enfim, tem uma inúmera possibilidade aí de construção de oficinas, de origami, né, isso vai a critério da criatividade dos profissionais que estão ali. Além dessas questões, né, todas de atividades, do oferecer o brinquedo, do acolhimento, das oficinas, então tem também os cuidados com a higienização dos brinquedos, e eu acho que isso é uma questão extremamente importante quando a gente fala de brinquedoteca, e não quando a gente fala só de brinquedoteca hospitalar, mas eu acho que isso é importante para qualquer brinquedoteca, né, em qualquer espaço, porque é um lugar de relações, né, de troca, onde a criança brinca, daqui a pouco a outra criança está brincando. E por mais que a gente tenha ali crianças que não têm nenhum tipo de doença contagiosa, né, porque se tiver, ela fica isolada no quarto, mesmo assim a gente precisa desses cuidados. Então, por isso que eu estava dizendo que os brinquedos, né, precisam ser de material onde seja possível higienizar, e a higienização dos brinquedos é realizada pelas brinquedistas. À medida que as crianças vão brincando, essa higienização vai acontecendo. Como é feita essa higienização? Então, a gente utiliza para a limpeza, né, a gente fala que é a limpeza e a desinfecção dos brinquedos. Para a limpeza é utilizado detergente hospitalar, né, e aí cada instituição tem um tipo de detergente específico. Esse detergente, ele pode ser utilizado de forma
a imergir o brinquedo na água, né, lavar e deixar secando, ou tem alguns detergentes que você pode utilizar com um paninho e passar no brinquedo e também deixar secando. Após a limpeza, é feita a desinfecção desse brinquedo. Então, é preciso utilizar o álcool 70, né, no brinquedo, também o paninho embebido no álcool, para fazer a desinfecção desse brinquedo, deixar secando para ele voltar para a brinquedoteca, ou então para ir para o armário de brinquedos, que, né, no nosso caso, a gente tem um armário de empréstimo, enfim, cada brinquedoteca tem a sua logística aí dos brinquedos. Existem alguns produtos hoje que já fazem esses dois papéis, então tem alguns lencinhos umedecidos, que você não precisa utilizar tudo isso, né, o detergente e o álcool, só esse material, esse lencinho, esse produto já faz essa higienização e desinfecção. Existe também alguns outros produtos que são algumas espuminhas, enfim. Então, tem aí uma variedade de produtos que já são utilizados nas brinquedotecas hospitalares para fazer esse tipo de trabalho. Estou vendo que a Jaque levantou a mãozinha já, né? De uma forma geral, com relação à organização e funcionamento da brinquedoteca, é isso. E aí, se houver mais alguma dúvida, alguma pergunta, a gente vai conversando. Eu agradeço, e a gente precisa realmente criar protocolos em comum, né? Porque com essa questão da pandemia, teve muitas novidades em relação à higienização de material que está chegando no mercado. Eu acho que depois, posteriormente, a gente pode, né, fez um material que está no site da associação, quem tiver interesse, né, no conhecer, eu acho bacana demais. Ô, gente, a Ana Karine, ela fez uma observação aqui bacana demais. Eu já até coloquei aqui, Ana, para a gente poder incluir no documento, né? Eu acho que todo mundo tem acesso ao chat, onde ela vai falar para a gente aí sobre essa da limitação desse verbo de falar que o brincar, né, ele só como ela fala assim, falar em comunicar, né, que o brincar só comunica é muito pouco, né, que esse ato é da ordem do sagrado. Então, assim, eu concordo muito com isso, agradeço a sua contribuição, nós vamos colocar aqui, muito bem-vinda, e a proposta do diálogo é essa, que a gente consiga trazer o que vocês também estão pensando, para que a gente possa fomentar essa discussão para além desse espaço aqui hoje, que é rapidinho, de 1h30 só, né? Então, assim, muito obrigada pelas suas colocações, e eu acho que vai enriquecer muito aqui o trabalho, tá? Gente, as questões, então, que algumas já foram previamente encaminhadas, e vocês vão trazendo mais coisas, como a Ana trouxe aí para a redação do documento, questões também que vocês acham importantes, talvez a gente discutir um pouco mais aqui, né, que hoje é um espaço que tem várias pessoas, né? Tem pessoas que já trabalham com essa questão do brincar e tem pessoas que também ainda estão integrando esse lugar. Então, a solicitação que foi feita para que esse diálogo acolhesse, especialmente todas essas pessoas, especialmente essas que também não entendem ainda sobre o que é a possibilidade da brinquedoteca hospitalar. A Ellen trouxe aí para a gente essa questão, né, rapidinha, da organização do espaço da brinquedoteca, e surge aí, ela trouxe a questão dos brinquedos, surge a questão dos brinquedos eletrônicos, né? Foi outra questão que foi trazida aqui. Como que está sendo utilizado isso? Eu acredito que pela questão da pandemia, esses brinquedos acabaram também surgindo como um veículo aí para poder auxiliar também nesse brincar, né? Considerando que as nossas brinquedotecas são muito diversificadas, tem brinquedotecas que têm muito acesso a esse tipo de material, tem brinquedoteca que não tem, né? Cíntia, como é que lá no Darcy Vargas está acontecendo essa questão desses brinquedos eletrônicos na brinquedoteca hospitalar? Então, vamos lá. Só para contextualizar um pouquinho, o Hospital Infantil Darcy Vargas, ele foi um dos pioneiros a ter brinquedoteca por uma iniciativa das voluntárias da Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer. Então, elas viabilizaram aí a construção das brinquedotecas, e hoje a gente tem 6 brinquedotecas lá no hospital, e assim como a Ellen trouxe do Einstein, lá também. Então, a gente, em cada enfermaria, tem uma brinquedoteca que é para uso exclusivo dos pacientes daquela enfermaria, justamente para prevenir contaminação, porque a gente sabe que dentre os pacientes crônicos, às vezes eles ficam colonizados com bactérias multiresistentes, então a gente evita esse trânsito de enfermaria para enfermaria.
E aí, com o tempo, a criançada, principalmente os adolescentes, eles não querem ir lá para jogar, para montar quebra-cabeça. Às vezes querem, mas ultimamente a gente sabe que o eletrônico ele é a principal motivação de um adolescente para sair do quarto. Então a gente conseguiu, né? Por ser um hospital público, então a maioria dos nossos brinquedos e jogos são doações. E então a gente conseguiu hoje que em cada brinquedoteca a gente tem um videogame. Então é a hora que assim, a molecada toda, desde os pequenos, mas principalmente os adolescentes e pré-adolescentes, eles vão para a brinquedoteca para jogar. Então eles fazem os campeonatos de FIFA jogando futebol, de luta, de enfim, esses jogos que são os mais cotados aí. Então a gente só que assim, na brinquedoteca, lá no Darcy, acho que nos outros também, é um hospital multiprofissional. Então não dá para ficar jogando videogame o dia inteiro. Então o que a gente combina é que tem horários do videogame, até para não atrapalhar os horários que a professora está dando aula, ou que tem outras atividades, até para estimular que as crianças brinquem com jogos, pintem, desenhem, enfim. Então a gente tem alguns horários de jogos eletrônicos. E a gente percebe que a grande motivação para tirar um adolescente, fazer ele andar um pouquinho, sair um pouco do quarto, é o videogame mesmo, que atrai todo mundo. E já que, se você me permite, então, na pandemia, né, eu acho que a Sueli também vai falar um pouco da questão da pandemia, mas a gente foi fechando as brinquedotecas gradativamente. Quando começou a história da pandemia aqui no Brasil, a gente ainda tentou manter aberta com um paciente por vez, mas não teve jeito, tivemos que fechar todas, para a segurança de todo mundo, né? E, enfim, e aí o que a gente conseguiu foram duas questões. Uma, a gente leva o brinquedo até a criança, então a gente montou uns kits de acordo com a faixa etária. A Wanderleia vai apresentar esses kits para vocês de melhor maneira na comunicação oral de hoje, da 1 hora. E aí a gente também teve um projeto muito bacana que chama Voluntário Virtual. Então, os voluntários que costumavam ir até o hospital para contar história, para fazer mágica, para fazer palhaçada, enfim, tudo foi suspenso com a pandemia. Então, eles se juntaram, a gente conseguiu a doação de 20 tablets. Então, nesses tablets, a equipe do hospital grava os vídeos que eles mandam, com todas essas atividades de contação mágica, brincadeira, enfim. E aí a gente leva para a criança, e aí a criança, a gente tem os dias em que esses tablets vão até os leitos, a criança passa o dia com esse tablet vendo vídeo, jogando joguinho, a gente tenta baixar jogos e atualizar os jogos de vez em quando, com uma forma deles terem o eletrônico com eles também, né? E aí, no final do dia, a gente recolhe esse tablet, eles são todos encapados com aquele plástico de esterilização. Então, que nem os objetos do centro cirúrgico são encapados, os tablets também são encapados, dá para a criança mexer, não precisa tirar o plástico, mas facilita a higienização. Então, de tempos em tempos, esse plástico é trocado, mas ele pode ser higienizado com álcool 70, com detergente, tranquilamente. E agora, no final do ano, a gente conseguiu uma parceria com uma empresa de um aplicativo aí famoso. Então, eles liberaram uma série de jogos educativos, vídeos, enfim. Então, a criançada está gostando bastante também. Acho que é isso, da parte da tecnologia, Jaque. Uhum. A Ellen está aqui dizendo, está trazendo uma pergunta aqui para a gente, olha. Criança e adolescente acompanhante tira o sapato ou calça algum protetor? Como que acontece? Ela pergunta porque ela fala que já trabalhou numa brinquedoteca oncológica, né, em uma casa de apoio, e lá não acontecia com esse 100% de segurança. Como é que acontece na brinquedoteca de vocês? Na minha brinquedoteca não acontece, não, entra com o sapatinho, porque entra normal, né, com o sapatinho, porque a higienização é feita a todo momento, né? Então, a minha experiência é não usa esse tipo de protetor, viu, Ellen?
Na verdade, Jaque, quem está perguntando é a Ana. Isso. Ai, gente, ela para mim, gente, desculpa, viu? Mas é isso mesmo, Jaque. Não, as crianças elas não tiram o sapatinho porque a gente não tem nenhum espaço próprio para isso, né? Que é para bebê e tudo mais. É uma brinquedoteca que é para todas as crianças de todas as idades. Então, elas costumam ficar. A gente, na verdade, tem criança que chega, às vezes, quer vir descalço, né? E a gente pede, não, coloca o sapatinho, porque você está no hospital. E aí elas ficam de sapatinho, porque a higiene ali do ambiente também é realizada pelas meninas, né, da equipe de higiene, enfim, e de uma forma frequente. Já que só para complementar, lá no Darcy a gente tem uma limpeza que é feita 1 ou 2 vezes por dia, uma geral, limpar o chão, mesas. As brinquedistas limpam o espaço quando é usado, enfim, a mesa, os brinquedos. E aí, semanalmente, tem uma limpeza que eles chamam de terminal, que é uma limpeza enorme, que tira tudo, enfim. Mas lá também ninguém usa esse protetor do pé, não. As crianças vão. A gente tem um sonho de ter um espaço do bebê com um colchonetinho para o bebê poder ficar. Quando as brinquedotecas foram projetadas, não se pensou nisso, 20 anos atrás, enfim. Mas a gente ainda sonha com o espaço do bebê nas brinquedotecas. Essa questão do bebê, né, são alguns desafios que nós temos aí dentro do hospital. A criança que precisa ir para o chão, né, que precisa ter esse contato, que o ambiente hospitalar já é tão cerceado, já é um brincar tão econômico, né, em relação à experiência, né, de poder trazer materiais e tudo, e realmente essa questão do bebê também tem nos preocupado muito. Lá no meu caso, lá no hospital que a gente trabalha com queimados, então que a gente percebe que os meninos ainda têm essa questão da pelinha aberta, então assim, realmente é uma preocupação grande. Nós estamos tentando, isso aí é uma coisa que talvez para o próximo a gente já possa trazer, mas nós estamos, e eu tenho muito bebê na área de queimados, eu tenho muito bebê, que é acidente doméstico, acontece muito, né? A gente está tentando conseguir aqueles, também de bloco cirúrgico, geralmente vem tapadinho, é um material tipo um TNT, só que ele é bem grossinho, sabe? A gente está tentando ver se a gente consegue alguns metros para a gente poder, em alguns momentos, colocar a criança brincar e depois a gente tira aquilo e joga fora. Então, a gente está tentando montar uma logística, porque realmente isso é uma coisa que traz assim, muito impacto no desenvolvimento dos meninos mesmo, né? Que eles já ficam muito com pouca opção de... E fora que os espaços geralmente é pequenininho, né, gente? Assim, tem isso ainda também. A gente com as brinquedotecas bem pequenininhas, né? A gente tem muitas restrições, né, Jaque? Mas uma das possibilidades são aqueles tapetes interativos. Tem uns que não são de EVA, que são de um material que dá para higienizar, de plástico, enfim. E eles têm até alguns estímulos ali. É óbvio, né, que esses tapetes, eles não são nada baratos e também é super difícil da gente conseguir adquirir. A gente tem um lá no hospital e muito antigo, e, enfim, esse que a gente cuida com muito carinho. E é uma das possibilidades de colocar o tapetinho no chão. A Dani, né, tá aí conosco. E Dani? Ela tá falando aqui, ó, que definir os POPs de higienização é fundamental. Isso mesmo. Temos que sentar junto com a CCH, né, e organizar esses POPs. Eu queria dar continuidade, então, aqui ao nosso diálogo, que está muito legal, está bem interativo, as pessoas estão aqui bem, né, estão participando. E falar para a Sueli, como que acontece esse brincar para além do espaço físico da brinquedoteca? A gente trouxe essa preocupação, né, que não só pela questão da limitação, às vezes, do espaço, né, do espaço físico reduzido ali em relação a metro quadrado, mas dessa situação de nós temos crianças que não podem ir até a brinquedoteca, por né, estarem em situação de precaução de contato, ou por estarem imobilizadas. E quando a gente fala que a brinquedoteca ela precisa se esparramar pela pediatria, né, eu acho que eu brinco, eu falo que é muito um pouco isso, a gente precisa esparramar essa brinquedoteca, ela não pode ficar confinada naquele espaço, né, por isso que a gente hoje conseguir o espaço físico ele é muito importante, mas a gente não pode achar que esse espaço físico, o trabalho da brinquedoteca se reduz a esse espaço físico, é preciso levar essa brinquedoteca para outros lugares, né? Então, como é que é isso, Sueli, aí no Hospital da Criança de Brasília? Como esse brincar, né? Como realizar esse brincar para além do espaço físico das brinquedotecas? Bom dia, né?
Agradeço aí a oportunidade de participar, né? Maria Célia, Cirlândia já conhece aqui o hospital, né? E aí fica o convite também, né? O Hospital da Criança é um hospital novo, é um hospital criança, né? Ele fez 9 anos agora, em 2020, né? Então, esse hospital é mais tranquilo, assim, da gente falar dessa possibilidade, né, do brincar esparramado, pelo fato desse hospital ele já ter nascido com uma ambientação de forma totalmente lúdica, né? Então, ele é temático, né? O hospital é como se fosse uma viagem de trem pelos biomas do Brasil. Então, os setores aqui, eles não chamam, o setor da ONC, se chamam um bioma, né? Então, é muito interessante, as pessoas chegam aqui e ouvem, né, os funcionários falando, eu estou ali no Pantanal, eu vou no sertão, depois passo na Amazônia, né, e vou para o litoral. Então, assim, a criança já chega aqui num ambiente lúdico, né? Normal as crianças chegarem e falarem assim, eu quero ir naquele hospital que é um shopping, né? Porque eles chegam aqui e eles não veem um hospital, até porque esse hospital é um hospital totalmente infantil, né? Ele só atende crianças e adolescentes, né? De 29 dias a 18 anos, né? É um hospital público que atende pelo SUS, mas ele tem uma gestão, né, de uma organização social, que é o ICIP, tá? Então, quando eu cheguei no hospital, já existiam 2 brinquedotecas ambulatoriais, porque aqui nós também começamos com um prédio, o bloco 1, totalmente ambulatorial, com uma pequena internação da oncologia, então só existiam as brinquedotecas ambulatoriais. Depois expandiu para o bloco 2, que nós temos hoje, com 200 leitos de internação, né, com 2 UTIs, né, então é um hospital muito grande, né, que ele abarca todo o atendimento de média e alta complexidade, né, e aí nós tivemos que ir expandindo. E também uma coisa que é muito importante, eu acho que é a mais importante de todas, é a gestão do hospital, né? A nossa gestão, ela é totalmente voltada para a humanização do atendimento, né, e uma valorização muito grande do brincar. O nosso superintendente, ele compra, né, todas as ideias que nós chegamos, então é muito mais fácil, né, é muito mais fácil de você realizar, né, esse tipo, né, de atividade. Então, nós começamos com essas brinquedotecas ambulatoriais, e mesmo quando tínhamos somente os espaços das ambulatoriais, nós estendíamos para o hall. Nós temos um hall muito grande, né, em que tem um trenzinho, né, um trenzinho mesmo, né, que é a estação central do hospital, de onde sai o trenzinho para os biomas, né? Então, nós realizamos muitas atividades, aproveitando data comemorativa, uma série de coisas no hall de entrada do hospital. Então, nós, muitas vezes, saímos das brinquedotecas ambulatoriais, né, e estendemos essas atividades para o hall. Com a criação do bloco 2, aí nós temos uma internação muito grande, né? Nós temos a internação clínica, a internação cirúrgica e a internação oncológica, que também para a criança não é chamado assim, né? A internação clínica ela é chamada de a ala do baleia, a ala do golfinho. A internação cirúrgica é chamada a ala da tartaruga e a ala da gaivota. E a internação oncológica é chamada da ala do caranguejo. Além disso, tem a UTI leão marinho e a UTI polvo. Então, para a criança, ela não escuta esses termos, muitas vezes, né? Que está acostumado no hospital. Vou lá na internação. Não, acho que eu vou lá no golfinho, vou lá no... Então, tudo isso já é muito lúdico, né? Então, por isso que a gente chama que espalha esse brincar, né, por todo o hospital. Então, com a inauguração do bloco 2, e aí foram criados 5, que a gente chama de espaços do brincar. São 5 brinquedotecas, né, dentro das alas. Né? Por tudo isso que vocês falaram, né? A criança não é permitida ela sair lá da ala do caranguejo, que é da onco, e ir para a ala do golfinho, né? Então, cada um fica mesmo, né, restrito àquelas alas, né? Além disso, nós proporcionamos muitas atividades também, além do brinquedo em si,
né? Então, nós temos também um grupo de voluntários muito grande aqui no hospital, nós temos em torno de 300 voluntários aqui no hospital, isso nos ajuda muito. Infelizmente, por conta da pandemia, o voluntariado também foi suspenso, né? Então, nós conseguimos ir plantando essa ideia do brincar espalhado pelo hospital, né? Porque isso é um trabalho de formiguinha, né? Vocês sabem disso, né? Então, você encanta um médico, você encanta uma enfermeira, você encanta um psicólogo, você vai encantando as pessoas, né? Eu sempre falo que nós somos encantadores aqui, né? O nosso grupo, a nossa equipe é uma equipe maravilhosa, nós temos, né, alguns que têm o curso de brinquedista, outros ainda não foi possível fazer, mas sempre a gente faz o repasse das informações da ABRE. Então, nós temos pessoas formadas em pedagogia na equipe e temos muitos estagiários de pedagogia também aqui, porque a minha supervisão, ela abarca o voluntariado, né, a parte do brincar e também a pedagogia hospitalar, né? Então, acaba envolvendo, né, todo esse grupo de profissionais, né? Nós recebemos também o pessoal da UNB aqui, o pessoal da pedagogia que vem fazer estágio, então é muito rico, né? E aí a gente vai conseguindo espalhar esse brincar. Nós temos um projetinho que chama Brinquedoteca Móvel, porque quando a criança, ela sai da brinquedoteca, do ambulatório, muitas vezes ela vai para uma outra sala para aguardar um tipo de procedimento, né? Então, ou às vezes é um exame, né? Uma vacina, alguma coisa. E aí tem um carrinho que aí a gente leva o brincar para ela, né? E aí tem também uns outros espaços, que é a unidade de terapia endovenosa, o hospital dia, que aí nós temos voluntários, levamos o brincar para ela também. Então, assim, nunca fica restrito, tem as brinquedotecas, tem os espaços, que a gente procurou montar também, atendendo a especificidade, né, de cada, onde ela está localizada, né? Então, se é uma brinquedoteca, fica mais atendendo os pacientes da neuro, então a gente procura fazer uma adaptação para aquele tipo de paciente que vai à brinquedoteca, né? Além disso, também a gente montou nas brinquedotecas, procurou, na medida do possível, montar os espacinhos, né? O espaço do bebê, o espaço do faz de conta, né? A gente procurou oferecer o máximo de possibilidades para a criança e sempre com a visão do brincar livre, né? Eu gostei muito das palestras, né, que foram, que a gente procurou assistir, o Lino, né, que eu sou, assim, fã incondicional. Num dos cursos aí da ABRE, nós tivemos a oportunidade de almoçar junto. Eu falei, nunca pensei que eu fosse almoçar com a minha bibliografia, né? Então, a gente procura mesmo colocar em prática, né, todas essas questões aqui no hospital. Com a pandemia, também foram suspensas as atividades da ambulatorial e dos espaços do brincar, e o voluntariado foi suspenso. Eu fiquei em home office um tempo, né, eu estava quase pirando de ficar nesse home office, que eu gosto de estar aqui dentro do hospital, né, mas eu tive Covid em julho, e aí eu pedi autorização e pude voltar, né? E aí nós começamos a futucar e encantar o pessoal do controle de infecções, né? Como é que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? E aí, com a parceria do controle de infecções, que inclusive hoje o Ivo vai apresentar um trabalho também, né, do trabalho conjunto que nós fizemos aqui, nós conseguimos, aos poucos, voltando, né, com o brincar. Aí nós conseguimos reabrir os espaços do brincar da internação, com todo o cuidado, né, com toda a segurança, né, que nós fizemos de acordo com o controle de infecções. Então, reduziu o número de crianças que poderiam entrar, né, o pessoal que fazia o atendimento usava os EPIs necessários, os brinquedos higienizados cada vez que a criança brincasse, né, e aí, além disso, nós criamos alguns projetinhos, que foi o projeto Caixas Divertidas, né, que foi lançado na pandemia, mas que a gente pretende continuar, porque está sendo um sucesso, principalmente para as crianças que estão em precaução, né, ou então para os bebês. Então, nós criamos caixinhas com uma quantidade de brinquedos e que, de acordo com a faixa etária, então a gente entrega, a criança fica um período, né, e depois é recolhida e substitui.
tá? Mas também nós fizemos a questão dos voluntários, né? O voluntariado virtual, que é muito parecido com o trabalho que Cíntia apresentou, e uma coisa que nós fizemos que foi muito legal, que nós temos os doutores com riso aqui, que são aqueles médicos palhaços, e nós criamos a teleconsulta com eles. Já que eles não podiam vir aqui, a gente agendava a teleconsulta com o da criança com o doutor, né, com o médico palhaço, e aí naquele horário ele ia e atendia, né, a criança. Então, assim, eu teria muita coisa para falar, né, mas o que eu gostaria, assim, de deixar é justamente isso. Não é fácil, né, quando... aqui no hospital foi mais tranquilo, mas em outros locais é mais complicado, né, da gente conseguir montar, né, toda essa estrutura, mas é aquilo que eu falei, é encantando que a gente consegue, né, e o brincar tem que estar espalhado em todo o hospital, né, a gente assistiu algumas palestras do brinquedo terapêutico, né, então isso é muito importante. Tá? Então, eu vou parar por aqui, porque senão, sabe como é que é, né? A gente... já levantou a mão, né? Obrigada. Olha, chegou na nossa sala, doutora Maria Célia, prazer ter você aqui conosco. Vendo ela aqui. Então, a Laura, ela fez duas perguntas, mas eu acredito que a Sueli abordou bastante coisas do que a Laura perguntou aqui pra gente, que é sobre essa logística do brinquedo, né? Então, assim, geralmente a criança que não pode ir ao leito, essa criança a gente encaminha esses brinquedos de alguma forma, uns com carrinhos, né? Outros com caixas específicas que a gente geralmente leva, né? E a higienização desse brinquedo é feita igual na brinquedoteca, a partir do momento que ele vai para volta do leito, é feita a higienização desse brinquedo, né? E ela colocou também se existe algum levantamento de como tem funcionado as brinquedotecas hospitalares nesse período da pandemia, se estão fechadas, abertas. Essa questão, né, qualquer coisa vocês podem completar, meninas, mas pelo que a gente tem conversado, é muito de região para região, né? Existem agora brinquedotecas que já estão abrindo, as nossas mesas já abriram, já depois do meio da pandemia, já começaram a abrir com algumas restrições, né? Crianças da mesma enfermaria que estão internadas há mais de uma semana, sem questão de sintoma gripal, esse grupo pode ir junto para a brinquedoteca, faz a higienização do espaço, o outro grupo entra, então cada estado está lidando, cada cidade tem lidado com isso de forma bem pontual, de como que está vivendo, porque essa pandemia não está igual para todo mundo, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem percebido também. Laura, se você achou que alguma coisa não foi respondida na sua questão, você pode trazer aqui para a gente mais uma, né, colocar aqui para a gente, aqui no chat, porque a gente tenta completar. Desculpa. Eu ia dizer que, aproveitando que a Maria Célia está aqui, que a gente está emocionada com isso, que a Abri fez um levantamento, eu acho que ela até podia complementar, né? Mas a Abri fez um levantamento das brinquedotecas, qual foi o momento aí das brinquedotecas, que fecharam, se mantiveram abertas, enfim. Mas teve, eu ia falar a mesma coisa. Fiquei muito feliz que Maria Célia apareceu na sala. E uma honra estar aqui com você na sala, Maria Célia. Muito obrigada. E se você quiser falar, que tem uma matéria no blog, né, da Abri, falando justamente das brinquedotecas hospitalares na pandemia. Isso, pessoal. Olha, bom dia a todos. Agradeço muito, muito a adesão de vocês a essa nossa proposta, que é diferente, ela é um pouco inusitada e, às vezes, o novo sempre desafia, né? Que é essa roda de conversa mesmo, não? A gente queria escapar do formal e trazer a espontaneidade, o intercâmbio entre vocês e trazer para dentro de um simpósio um momento de encontro entre brinquedistas, né? De conversa mesmo entre profissionais. E, portanto, eu estou um pouco assim entrando e saindo das salas, porque tem as outras duas que também estão nesse foco, né? Nesse objetivo. E eu estava colocando aqui, que eu peguei o meio da conversa, desculpem, o guia para o funcionamento das brinquedotecas, nesse tempo de pandemia, né? E muitas de vocês, eu sei que já estão informadas disso, mas estou colocando aqui para o público que está participando aqui, ouvindo vocês, tá?
Vou depois colocar o link. Claro que a brinquedoteca hospitalar tem especificidades, né, de maior rigor, né, e como as demais, elas ficaram fechadas e gradualmente estão abrindo, pelas informações que eu tenho, abrindo com muitas precauções e limites, né, mas o mesmo não está acontecendo com as outras brinquedotecas. Não, elas estão fechadas, continuam fechadas, porque elas estão seguindo, dentro do entendimento, né, da saúde pública, as normas que estão vigorando para as escolas. Então, elas estão fechadas, pelo menos oficialmente, sabe? Porque a gente também sabe que acabam funcionando muitas de uma forma, vamos dizer, clandestina, né, informal, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque a pressão e a demanda e a necessidade é muito grande, né? E como as crianças não estão na escola, os pais ficam muito pressionados com o atendimento às crianças, aos seus filhos, né? Então, isso só nos faz, assim, refletir sobre o papel, a função e a importância desse espaço e desse serviço, né, para a infância. Então, é isso. Eu agradeço muito a participação de vocês e espero aqui encontrar resultados muito positivos para próximos passos que nós possamos dar em função da melhoria e da expansão, do fortalecimento desse movimento das brinquedotecas hospitalares, né? Nós tivemos a mesa redonda no primeiro momento do dia, com a participação das enfermeiras pediátricas, né, mostrando o Brincar no Hospital, que tem um diálogo também muito forte com vocês, né, com o campo de vocês, né? Então, eu acho que a oportunidade desse simpósio de trazer essa interação e essa sinergia que nós temos que valorizar e também trabalhar, né, em função de só aumentar, só fortalecer isso. Aqui, vamos dizer, nós estamos dando um passo inicial para que as coisas caminhem de uma forma mais entrosada. Né? Que, se os obstáculos são grandes, só com a união mesmo para poder superá-los, né? Tá bom? Então, se eu me retirar, vocês, por favor, me desculpem, mas eu quero visitar as outras salas também, tá bom? Muito obrigada. Nós que agradecemos, Maria Célia, é sempre um prazer enorme te revê-la, viu? Eu queria trazer para essa roda de conversa a Letícia, né, para a gente conversar um pouquinho sobre as recorrentes dificuldades que a gente enfrenta, né, na implementação do trabalho das brinquedotecas hospitalares. Letícia, lá do Sul. Bom dia a todos. Diferente das gurias, eu posso dizer que eu tenho uma brinquedoteca praticamente bebê, porque são 2 anos de brinquedoteca. E então fica um pouco mais evidente ainda essa questão das dificuldades e dos entraves, porque logo que eu cheguei ao hospital, as pessoas consideravam a brinquedoteca como um projeto. E é sabido que tem a lei e ele não pode ser um projeto, é um serviço. E aí a Maria Célia, é um prazer estar falando com ela presente ainda, que justamente eu fiquei a par da existência da ABRE, e lá no começo ela deve lembrar que em seguida dizia: Maria Célia, o que eu faço para argumentar tal coisa? E acho que justamente o limitante provavelmente está na própria lei. Ela respalda que deve haver brinquedotecas, mas se restringe a um espaço com brinquedos. E em nenhum momento fala do profissional ou dá melhores determinações disso. E acho que a Sueli traz, como a Jaque diz, deixando uma pontinha de inveja até, ela falou da quantidade de brinquedotecas, mas da coisa da gestão acreditar no brincar. E eu venho de um caminho de professora de matemática e eu sempre trabalhei com lúdico, ainda que seja um caminho recente de brinquedoteca, mas o lúdico me acompanha desde sempre. E parece que sempre atrelam ao lúdico um não brincar. E isso, um não brincar não, um não trabalho. Então, isso faz com que, em geral, a gente fique nessa queda de braço e dizer, não, sim, isso é um trabalho, isso é importante. E essa é parte da dificuldade de justamente conseguir galgar esses espaços, ainda mais quando se é
pedagogo, psicólogo, e aí no hospital, às vezes, a gente tem, no meu, pontualmente, a gente tem que disputar, por exemplo, a nossa brinquedoteca vai ser ampliada, e aí ela vai para um estar médico, e aí discutir que é mais importante um espaço para as crianças brincarem do que o lugar para os médicos. E aí entra toda essa questão de que entender que o lúdico é sim importante, que tem toda a questão dos direitos das crianças e que ainda que não haja uma legislação que diga é isso, ponto, até porque a lei vai dizer do lugar com brinquedos. Aí a portaria vai ampliar um pouco mais, mas ainda assim vai ser vago, inclusive quando fala dos profissionais. Ela vai dar brecha, por exemplo, ali nos profissionais vai dizer a qualificação e o número de membros da equipe serão determinados pelas necessidades de cada instituição, podendo funcionar com equipes de profissionais especializados, equipes de voluntários ou equipes mistas. Então, quando começa a abrir muito essa questão do ou, e de acordo com a gestão, tem que ter a sorte de ter uma gestão como a do Hospital da Sueli, ou ter pessoas que consigam ter força suficiente e conhecimento suficiente para que tornem isso possível. E acho que o espaço como um simpósio fortalece isso. Uma, de poder conhecer mais pessoas que já fazem o trabalho, e as gurias trouxeram lindamente os currículos de todas que compõem a ABRE ontem, e de ver que sim, o brincar é estudo, é pesquisa, é ensino, e a gente que transita em um hospital universitário mostrar que sim, dá para fazer pesquisa com isso, se deve fazer pesquisa com isso, e é tão importante quanto a medicação, quanto todas as questões que vêm junto, principalmente nas políticas de humanização, porque acaba que vira só um discurso, mas não sei se seria crença, mas de acreditar realmente que é necessário e fazer isso acontecer. E acho que uma outra questão importante é justamente saber que não é uma coisa subjetiva, ou fulana gosta de trabalhar com crianças, então vou colocar ela ali. Não, é realmente entender a importância e talvez lutar de alguma forma, eu não sei muito como, porque eu sou bem nova nessa linha, de conseguir se ter essas diretrizes, porque a gente consegue estabelecer um POP de higienização, mas a gente não vai conseguir estabelecer um POP interno, pelo menos, para dizer assim, não, nesse espaço tem que ter o brinquedista, tem que ter alguém que vá dar conta da higienização. No nosso hospital em particular, a brinquedoteca, por ser recente, ela não consta em nenhum contrato com a terceirizada que realiza a higienização de pisos, paredes e tudo mais. Então, acaba que é como se fosse um bônus do hospital, um presente, aquela funcionária aí todos os dias higienizar o chão. E não pode ser, sabe? Se tem o espaço, tem que ter isso tudo muito bem determinado. É óbvio que tem a questão da higienização dos brinquedos, estabelecida até num POP com CCIH, mas essas questões de quais profissionais transitam nesse espaço, quais profissionais são elementares, porque no momento ali que a portaria diz, ou voluntários, abre precedente para acontecer o que acontecia antes na nossa. O espaço abria, aí vinham estagiários, tudo mais, saíam, e aí nunca tinha um pertencimento do espaço, e essa padronização e a manutenção de um serviço coerente, de uma ideia, de um princípio, e aí dá para se emprestar um pouco das questões básicas lá de gestão de processos, projetos e tudo mais, de que quando tu começa a delegar funções e importâncias para muitas pessoas, acaba que nenhuma toma frente. Então, é importante ter isso bem determinado, e acho que um passo importante, o meu hospital é da rede federal e é associado à EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Um passo importante já foi a ABRE conseguir fazer a formação de uma boa parte de profissionais, embora a gente ainda não consiga ter uma proximidade com todos eles para saber o quão efetivo foi e qual o impacto na rede, porque acontece que alguns hospitais já tinham brinquedotecas, e outros, como o meu, passam a ter a partir da implementação da EBSER, da contratação de pedagogos, de terapeutas ocupacionais. Então, para além da capacitação, mas de ter algum instrumento acima que diga, sim, tem que ter um mínimo tal profissional, um mínimo tal espaço, e não deixar a cargo da simpatia da chefia, da gestão, ou agora troca o governo e fica, mas será que o espaço vai continuar?
e entender que a importância dele é para a criança, não, eu criei o espaço e aí eu vou perder o espaço. Não, não sou eu. É a importância do brincar, a importância do lúdico, e não só para a criança, que quando a gente resolve fazer ações que percorram todo o hospital, o impacto é imensurável. E acho que é um pouco nesse sentido, assim, o que eu posso contribuir. E agradecer a Maria Célia, porque a associação justamente dá esse respaldo de chegar ali e dizer, sim, mas existe uma Associação Brasileira de Brinquedotecas, tanto que o hospital sempre libera para participar das capacitações, e todos esses momentos de troca fazem a gente voltar um pouco mais revigorado e fortalecido, mesmo que seja só uma andorinha tentando fazer verão, ou 2, 3 dentro de um hospital. Obrigada, Letícia. Muito bom. Só para a gente ver que existem realidades muito diferentes quando a gente fala em brinquedoteca, né? A gente brincou lá da Inveja Branca do Sueli, né? Que é um hospital que já foi projetado para uma atenção à criança, foi todo construído com essa proposta. E os desafios da Letícia, que já é um hospital possivelmente antigo, né? Que não tem uma infraestrutura, muitas vezes, para atender essas novas demandas, e que, de repente, está lá cavando com a mão, né, Letícia? Esse lugarzinho, né? Essa proposta de fazer, como a Sueli falou, de encantar as pessoas, né, para dizer da importância disso tudo, né? E do direito, né, gente? Que a gente não pode esquecer, quando a gente fala desse brincar no hospital, da garantia desse direito, desse espaço da criança enquanto direito dela, né? E a gente percebe que, às vezes, muitas vezes, ele é muito mendigado ainda, né? A gente fica ainda trabalhando com as migalhas, né? Com a salinha, com a doação, então, assim, a necessidade da gente realmente profissionalizar esse lugar. E vai aproveitar, Maria Célia, aí, olha só, porque a Letícia trouxe um ponto muito importante, que é essa questão desses andamentos, né, nós tivemos a lei, nós estamos fazendo 15 anos, né, já vai para 15, 16 anos da promulgação da nossa lei, que é a lei da obrigatoriedade da brinquedoteca. Mas, então, nós vamos aproveitar a Maria Célia, que está aí na sala. Maria Célia, como que está? A gente está tendo mais alguma coisa? Quais os movimentos da associação para que a gente consiga ampliar essa legislação? O que está sendo feito? Porque eu acho que foi uma coisa que deu um pouco de curiosidade, né? No começo a gente estava batendo um papo aqui. Aí, você estando aqui, a gente não pode perder a oportunidade. Olha, eu vou tentar responder, né? O que nós temos de concreto no momento é a elaboração desse documento de diretrizes, ou de recomendações, que é o máximo que a associação pode fazer, né? Para o funcionamento, a estruturação, a organização de uma brinquedoteca hospitalar. Então, nós estamos finalizando esse documento, mas por conta de todos os eventos que aconteceram esse ano, e sobretudo no segundo semestre, isso ficou meio parado, além da própria organização do simpósio. Eu até compartilhei com vocês no grupo da Brinquedoteca Hospitalar, né, no WhatsApp, que é um meio, assim, bem bom, né, para a gente se unir. Compartilhei algumas questões, pedindo contribuições de vocês para alguns pontos dentro daquele documento, que, eu vou falar um pouquinho desse histórico, contextualizando. Ele tem raízes num primeiro momento de diálogo com o Ministério da Saúde. Foi uma equipe formada dentro do Ministério da Saúde, e a Sueli sabe disso, porque ela está lá em Brasília e participou desse movimento, que, por sua vez, ocorreu após o debate público que aconteceu no Congresso, né, uma audiência pública no Congresso, com a participação da ABRE, do Ministério da Saúde, da Educação, pessoal da Pedagogia Hospitalar, dentro do Ministério da Educação, enfim, foi um debate amplo, e fomos convidadas para participar desse grupo de trabalho. Elaboramos muitas coisas, contribuímos muito para esse documento. E depois ele parou, ele não teve sequência, né? Ficamos aguardando por um bom tempo, sempre procurando retomar o contato,
e não tivemos nenhum retorno. Assim, sumiu do espaço. Então, fizemos o quê? Retomamos o trabalho para nós fazermos nós mesmas, né? E fazermos a nossa moda dentro dos nossos critérios e tudo mais. Já tinha muita coisa elaborada. Então, nós estamos nesse ponto. E não conseguimos ainda finalizar, mas ele está praticamente finalizado. É esse o documento que a gente pode oferecer, e, como eu coloquei aqui no chat, nós argumentamos com a deputada Luísa Erundina, naquele momento da audiência pública, onde ela participou também, porque a lei era muito genérica, justamente isso que vocês estão colocando, que a Letícia apontou agora, né? E o que ela me falou, para um projeto de lei passar no nível federal, ele não pode ser restritivo, ele precisa ser genérico, senão ele não passa. Tem a lógica da coisa, da lógica interna do funcionamento de uma lei, né? Da aplicabilidade de uma lei. E por isso ele é assim. Porém, vai depender, então, sempre uma lei de regulamentações que vem a posteriori, porém que ainda não aconteceram nessa questão, né? Na nossa questão aqui, né? Então, nós precisamos, sim, eu penso, renovar os nossos contatos no Ministério da Saúde. O EBSER pode ser também uma forma de acesso, porque, inclusive, ele já conhece o nosso trabalho, já nos contratou para a formação, né, que foi feita e que merece continuidade, né? A formação foi feita por teleconferência para todo o Brasil, para os hospitais universitários, a Letícia está sabendo disso, e, enfim. Mas nós temos que abrir portas de acesso e renovar esses contatos. Eu acho que esse seria uma proposição dentro desse grupo, que pudesse ser viabilizado através de diálogos, de contatos, de conversas, de mobilização, sensibilização, né, dessas instâncias aí oficiais, para que a gente possa avançar. Se a gente, por exemplo, a gente terminando esse documento, nós podemos bater à porta do Ministério, do EBSER, e falar, queremos compartilhar, estamos com essa contribuição, né? Enfim, abrir uma conversa. Claro que a situação que nós estamos vivendo neste ano, como no ano passado, inviabilizou muito pensar em qualquer outra coisa a não ser a pandemia, né? E nós sabemos enfim, da desorientação que está ocorrendo no Ministério da Saúde. Então, enfim, claro que há seus departamentos, suas diferentes, vamos dizer, setores que poderão nos atender ainda, mas está bem complicada a situação no momento, né? Então, é isso que eu gostaria de colocar para vocês, é o que nós temos. Obrigada, Maria Célia. O pessoal tem falado ali no chat pedindo esse grupo do WhatsApp. Tem gente que falando que você falou do grupo. Como é que faz para entrar no grupo do WhatsApp? Claro, está aberto para todos os interessados. A Ana Karine é muito atuante na área da saúde, no Espírito Santo, e é muito proativa, vai ser uma ótima contribuição. A Beatriz já está ligada ao grupo do GEBRIM, que está lá fazendo seus estudos de doutorado, e está muito ligada à saúde, então são duas ótimas companheiras, apoiadoras desse grupo, tá? Pessoal, eu vou visitar a próxima sala e deixo vocês aí conversando, tá bom? Tchau, tchau, até mais. Menina, sempre bom, né? Sempre bom. Jaqueline, Ei, Beatriz. Posso só pôr uma colocação? Claro, uma pessoa que está há anos como brinquedista hospitalar e que tem muito a contribuir é a Daniela Linhares. Sim. Que ela está por aqui, ela já está nos ouvindo, acho que está, né?
A gente aprende muito com ela. Ela está, assim, na Abre há muitos anos. E já é brinquedista antes mesmo de a gente ter conseguido a lei como brinquedoteca hospitalar, né? Sim. Então, eu acho que ela esteve na formação em Brasília com a Cirlândia, né, em nível nacional. Agora, o que a gente tem constatado, só rapidinho, eu estou como psicóloga observando, né, porque eu estou deixei para fazer meu doutorado depois de 30 anos, por uma grande causa, e eu entrei as enfermeiras que brincam. E nesse inteirinho, as enfermeiras se abrem das dificuldades que conseguem os espaços. Principalmente os espaços de brinquedoteca, é como eu me identifiquei muito quando fui, assim, o começo, lá para os anos 2005, por aí, o que a Letícia, né, eu até escrevi, Mafei colocou, é assim, se der, é a brinquedoteca, se der no corredor, se der, e isso ainda nós temos que lutar bastante, como a gente luta ainda que eu saí da outra sala também um pouco, para as brinquedotecas comunitárias, porque a criança tem que ter o direito de brincar livremente em tudo. Eu não quero tomar mais tempo, então ela, tanto estando doentinha como saudável, ela tem esse direito de brincar. Obrigada pela colocação. Nós que agradecemos, Beatriz, também você com alegria, nossa formadora, né? E por falar em formação, a ABRE está até oferecendo, né, o curso de formação de brinquedista, e eu queria ver com a Ellie, né, que foi uma questão que a gente também trouxe para discutir aqui, aproveitando a questão que a Ana Karine também falou do divisor de águas, né, que é a questão da formação, quando você faz essa formação, que você encontra esse grupo, né, de como que isso impacta no seu trabalho lá na prática, lá na ponta, enquanto brinquedista. A Letícia também trouxe isso, então eu vou convidar a Ellen para poder falar para a gente um pouquinho sobre a importância dessa formação, né? Sim, super importante, Jaque. E eu quero dizer para a Letícia que a fala dela foi me tocando muito, assim, porque que bom que tem você lá, Letícia, que bom. Por mais dificuldades que a gente vai encontrando, né, nesse processo de implementação de brinquedoteca e do quanto, às vezes, a gente acha que é desvalorizado, né, a gente nunca deve perder essa inspiração que a gente tem de saber o quanto é importante. E é super importante que tenha pessoas assim, né, nesses ambientes, para poder abrir os olhos de todo mundo e dizer, sim, é extremamente importante, tanto quanto o tratamento clínico, tanto quanto as intervenções médicas e tudo mais. E por isso que, falando, né, de formação de profissional, isso vai passando por esse contexto, né, da gente entender que esse profissional que está atuando na brinquedoteca precisa de uma capacitação específica para isso, né, então, já foi falado um pouquinho a própria Letícia disse, né, de que a lei deixa isso muito amplo, muito vago, para ter pessoas que a gestão hospitalar vá colocando pessoas, alocando pessoas ali, né, isso acontece, do profissional que não pode mais fazer determinado tipo de trabalho dentro do hospital, então vamos colocá-lo na brinquedoteca, e não é necessariamente um profissional que queira estar ali, ou que esteja capacitado para estar ali, então isso já é um começo aí, né, de conversa, do que pode acontecer nesse contexto. E é extremamente importante, sim, que esse profissional esteja interessado em estar ali, né, esse é o princípio de tudo, porque esse interesse que vai gerar também a motivação para ele se capacitar e para a atuação dele, mas é importante que sejam oferecidas também formações a esse profissional, porque ele precisa, sim, conhecer do desenvolvimento infantil, ele precisa conhecer do ambiente hospitalar, ele precisa minimamente entender o que está acontecendo com a criança que ele está interagindo, né, então algumas noções de doenças crônicas, de doenças agudas, enfim, é uma complexidade, né, para esse profissional, que não é simplesmente dizer, ele está aqui só brincando,
Que bom que ele está brincando, isso é ótimo, mas por trás desse brincar tem muitos outros aspectos, né, que estão relacionados à atuação dele. Então, é importante que esse profissional, além de toda a capacitação, né, que ele deva participar, é importante que ele também seja integrado à equipe multiprofissional. E por que eu estou dizendo isso? Eu faço a supervisão ali da brinquedoteca do Einstein, e nós temos as nossas brinquedistas que são estudantes de psicologia, né? Ou de psicologia ou de pedagogia, esses são 2 critérios para o estágio. E elas ficam com a gente de 2 em 2 anos. Isso para a gente é muito, assim, difícil também. Quando acaba o estágio, a gente já tem ali uma pessoa que já está formada, né, e que já está naquele ambiente atuando de uma forma lindamente, a gente precisa se despedir dessa pessoa para que chegue uma nova. Mas, dentre essas questões, né, as pessoas que vão passando, as meninas que vão passando ali, as brinquedistas, né, que vão passando pelo estágio, algumas vão me trazendo, assim, a questão de: poxa, Ellen, eu fui almoçar, e elas andam com uma roupinha diferente, né, um macacão e tal. Eu fui almoçar e aí me falaram: nossa, o que você faz aqui? Eu trabalho na brinquedoteca. Que trabalho fácil. Você trabalha? Então você não trabalha, você brinca. Isso é demais, que fácil, eu queria estar no seu lugar. Mas dizendo de uma forma menosprezando, né, essa atuação. E isso é muito delicado, né, porque a gente está formando ali pessoas e elas se deparam com esse tipo de fala, menosprezando, né, toda a atuação delas. Isso também é uma questão que a gente precisa ir trabalhando com essas estagiárias e com esses profissionais, para dizer da importância deles lá dentro. E quando a gente integra esses profissionais à equipe multidisciplinar, isso vai ficando muito mais evidente para elas, né? Por quê? Porque enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, enfim, médicos chegam e falam: olha, você pode hoje entrar nesse quarto, porque esse paciente está precisando muito de você. Olha a diferença, né, do olhar para a atuação desse profissional. E isso vai trazendo uma valorização. É óbvio que essa valorização precisa partir muito internamente, primeiramente do profissional, para que isso seja refletido na equipe, mas também a valorização da equipe para o profissional é extremamente importante, porque eles estão ali desempenhando um papel, sim, de fato, que faz diferença no tratamento, né? Faz diferença na vida dessa criança, faz diferença no tratamento dessa criança e contribui para a adesão ao tratamento, né? Para a colaboração dessa criança com relação à equipe, enfim, tem todo aí um potencial e um diferencial. Estou vendo que a Jaque já levantou a mão, falei demais. Eu estou tentando responder quem são da classe hospitalar que a Neila colocou aqui para a gente, que a gente não vai conseguir, infelizmente a gente está encaminhando para os momentos finais aqui, então, eu vi que a Cíntia também colocou alguma coisa, só para a gente não deixar em aberto. Meninas, então nós estamos indo aqui agora para os momentos finais, né? Temos mais 9 minutos para que a gente possa finalizar aqui a nossa roda de conversa. Já. Oi. Depois eu posso só complementar uma questão aí da Ellen e da Letícia? Sim, pode falar então, Cíntia, por favor. Não, só complementando, acho que é bem em relação ao que a Ellen e a Letícia comentaram dessa dificuldade, né? Quando eu assumi a coordenação das brinquedotecas, rapidinho que eu vou falar. As brinquedotecas, então, elas surgiram através do projeto das voluntárias, voltado para a pedagogia hospitalar. E ela passou por vários gestores, coordenadores, cada um era dono da brinquedoteca de alguma forma. E quando eu assumi, a gente reelaborou um regimento geral, fez em protocolo, eu divulguei para o hospital inteiro, porque uma das grandes angústias das brinquedistas eram as reuniões de médicos que viam espaço vazio, eles invadiam e elas se sentiam muito angustiadas de falar com eles, vocês não podem, aqui não é o lugar para isso, né? Então,
Eu acho que esse documento ajudou um pouco a nos respaldar em relação a isso. Hoje o espaço é mais respeitado e eu vejo que a brinquedista hoje é vista como brinquedista, porque por muito tempo, assim, chama a professora. E eu era assim, ela não é professora, ela é brinquedista. Ela não é... Então, hoje eu vejo, então a gente já tem médicos que apresentam a equipe num simpósio, num congresso e colocam professoras, brinquedistas. Eu acho que é um espaço que tem sido cada vez mais reconhecido, mas é uma luta diária desse espaço, né? E eu coloco aviso, eu sou a chata que diz não para muita gente, não é para fazer festa com comida aqui, eu tenho paciente que está de jejum, eu tenho paciente que não pode comer isso, então não vai ter comida. Comissão de infecção hospitalar não libera também. Então, eu coloco avisos, não é para isso, não é para isso, e eu deixo muito claro que, assim, o espaço é da criança. Claro, é dos pais também, mas é o espaço do brincar, não é espaço de reunião, não é espaço de supervisão de aluno, porque senão eu já vi criança que chega na porta da brinquedoteca e tem os alunos de enfermagem com a professora, que entraram porque estava vazio a princípio, só que aí chega a criança na porta, vê um monte de gente de branco, se assusta e vai embora. Então, não tem ninguém naquele momento, mas pode chegar uma criança a qualquer hora. E se tem um monte de adulto lá dentro, a criança não entra e vai embora frustrada porque não pôde brincar. Então, isso é algo que a gente lutou muito para que não acontecesse, ou se vai acontecer é no horário que a brinquedoteca não está aberta para as crianças, né? Então, tudo isso hoje ficou em protocolo, ficou em regimento, foi divulgado até para nos respaldar em relação a isso, os nãos que a gente tem que dizer muitas vezes. É mais ou menos isso. Obrigada. Ai, muito linda você. Meninas, olha só. Então, nós agora estamos caminhando para os 6 minutinhos finais. Eu vou fazer os agradecimentos, né? Eu queria agradecer muito a participação de todos aqui na sala, né? Beatriz, que está aqui com a gente até o finalzinho, né? A Dani também, que está aqui com a gente, outras tantas que vieram somar as suas experiências nesse espaço de diálogo. Peço desculpa, né, pela falta de jeito, às vezes, foi uma experiência nova para mim também, nesse papel de mediar esse diálogo virtual, é um desafio para todas nós, eu acho que acredito que a gente tem aprendido muito com isso, né? Dizer que tem assim, muito orgulho de poder estar aqui, eu acho que nós estivemos, né, as brinquedistas hospitalares, em alguns momentos ou em outros, mas nós estivemos dentro dos hospitais nesse período de pandemia, né? Eu até me emociono de falar isso, porque assim, foi um momento que exigiu muito da gente, né? E tem exigido muito da gente, e que a gente conseguiu fazer, eu acho assim, tirar muita coisa de pouca, tirar leite de pedra, né? Que em Minas a gente fala desse jeito, a gente tirou leite de pedra, né? Ou seja, exigiu muito de todas nós, do ponto de vista emocional, do ponto de vista de criatividade, essas brinquedotecas fechadas, né? Então, eu quero agradecer muito a oportunidade dessa troca, e para a gente terminar, que está faltando esses minutinhos, eu gostaria que vocês, em uma palavrinha, cada um escolhesse uma palavra, hein, gente? Olha só, porque senão a gente vai extrapolar aqui. Em uma palavrinha, vocês pudessem trazer para a gente o que é ser brinquedoteca hospitalar hoje, né, nessa situação, nesse contexto, pensando que a gente também é um pedaço disso tudo, né, que não tem como a gente se separar, que Kelly falou, a gente tem tanta paixão por isso, né, o que é ser brinquedoteca hospitalar nessa situação hoje? Eu quero ouvir cada uma de vocês com uma palavrinha. E só para, se no caso não der tempo, convidar o pessoal que está tendo, né, logo terminar a nossa mesa aqui, para vocês irem para outra salinha, que é o Brincar em Espaço Educacional de Caráter Não Formal e Informal. Eu acho que, de certa forma, também vai completar muita coisa que a gente trouxe daqui. Tá bom? Então, vou começar com a Ellen. Vamos lá, Ellen. É vida. Encantamento. Resiliência. Letícia. Encantamento. Cíntia. Gratidão. Mais alguma pessoa? Nós temos ainda mais uns minutinhos. Vamos abrir para o pessoal poder falar também?
Tá aparecendo algumas pessoas aqui na minha tela. Olha lá, Rafaela, a Fabiana, Beatriz, a Dani. Responsabilidade. Gratidão. Gratidão. Tudo Cadê de a Ana? bom. Aprendizado. Aprendizado. Superação. Superação. E mais, olha lá, tá na perseverança. Ai, Dani, fala sério, né? Perseverar sempre. Isso mesmo. Perseverar sempre. Esperança, essa também é a minha palavra, viu, Wilka? Minha palavra também é esperança, né? Esperança de dias melhores, né? De que isso tudo vai passar, de que a vacina chegou e que a gente vai ter daqui a pouco insumo, pelo amor de Deus, para poder continuar, não é mesmo? Então, assim, muito bom, viu, gente? Muito bom estar aqui com vocês. Bom demais. Deixa eu ver se tem alguma outra questão. Podem falando para a gente poder finalizar, se alguém quiser trazer mais alguma coisa. Posso falar uma coisinha rapidinho? É que eu ouvi ontem o professor Lino de Macedo, acho que todo mundo ficou, né, extasiada com ele falando, e aí eu anotei uma fala dele que eu achei, olha a profundidade disso, né? Ele disse assim, brincar é uma forma da criança chorar a seu modo. Olha o quanto isso é incrível, né? E quando a gente fala isso num contexto hospitalar. E ele disse depois também, a criança quando brinca, por mais doente que esteja, está saudável. Então, acho que são duas falas que trazem aí da nossa atuação, da importância da gente ter esse espaço e os profissionais ali favorecendo tudo isso. Isso, brincar é acolher, né, meninas? Então, um abraço para vocês. Tudo de bom, né? Que esse ano a gente possa ter outros momentos assim, né? Vamos tentar, né, gente? Vamos tentar reunir esse grupo aí. O pessoal passou os números, né? A gente vai encaminhar para a ABRE, para a associação, e que a gente possa ter outros momentos. Eu acho que a gente é uma prática também um pouco solitária, né? A gente precisa de trocar essas ideias, é preciso de ter esses lugares para que a gente possa desabafar, né? O nosso coraçãozinho. Beijo, meninas! Fiquem com Deus.